Bom, pessoal, aqui é a nossa segunda parte da aula de hoje e agora a gente vai corrigir os exercícios desse capítulo imenso que a gente trabalhou nessas últimas 3 semanas, tá? A partir de hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Como assim? Como o livro ele traz muita informação que não é tão necessária para alguém que está no nono ano, desses exercícios eu vou continuar lançando o gabarito de todos, né? Mas os que estiverem sublinhados serão os mais importantes para nós, tá bom? Então, a gente já pode ver aqui que tem alguns, ó, que eu não estou sublinhando. É mais para o final, no caso. Tá? Então, vamos lá. Páginas de 190 até 192. Número 1. Cite e explique os principais motivos para o surgimento da Guerra Fria. Nós tivemos o fortalecimento dos Estados Unidos e da União Soviética como potências mundiais. Nossa, minha câmera está lá em cima. Agora está direito. Dessas duas nações já para a Segunda Guerra Mundial, e elas possuíam sistemas políticos e econômicos totalmente diferentes, né? Logo, elas estavam disputando áreas de influência. E assim dividem o mundo em dois blocos de poder, o bloco capitalista e o bloco socialista. Tá? Isso já é sentido desde aquelas conferências finais sobre a Segunda Guerra Mundial, como a Conferência de Yalta, né? Que mostrava claramente os interesses soviéticos contra os interesses americanos, né, ingleses e franceses, né? Então a disputa aí por áreas de influência já ocorria desde o final da Segunda Guerra. 2. Comente a relação entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. A Guerra Fria, por que ela é fria? Porque ela não representou um conflito direto entre essas duas potências. Tiveram eventos, né, que quase aconteceu isso, como a crise dos mísseis, como a Guerra do Vietnã, né, e por aí vai. Mas em nenhum momento houve uma guerra em que de um lado era somente Estados Unidos, do outro lado somente União Soviética e eles se enfrentando. Porque a gente está na era nuclear, né? Essas duas nações, hoje em dia, muitas juntas, possuem tecnologia militar para a produção de armas atômicas, bombas atômicas, e isso pode ser, pode ser não, é altamente ruim, né? Se uma guerra estourar e essas nações decidirem usar essas armas. Então elas buscaram se enfrentar em conflitos indiretos, ou seja, interferindo em conflitos de terceiros, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, né? A Revolução Cubana e tal, ou fosse um conflito para ver quem tinha a supremacia tecnológica, como na corrida armamentista, na corrida espacial, ou até mesmo nas Olimpíadas, com seus atletas, né? Então, a Guerra Fria ela marca uma grande competição entre essas duas nações, basicamente. Na 3, sobre as políticas criadas lá pelas essas nações, né? Pela União Soviética e pelos Estados Unidos, durante a Guerra Fria. No lado dos Estados Unidos temos a doutrina Truman, o Plano Marshall e a OTAN. E do lado soviético, o Pacto de Varsóvia e o Comecon. Sobre a doutrina Truman, é aquela doutrina política de proteger os países capitalistas que estavam sob influência dos Estados Unidos do crescimento das ideias socialistas, né? Então, é você usar os Estados Unidos para interferir nessas nações para impedir o crescimento das ideias comunistas, né? O B é o Plano Marshall. Enquanto a doutrina Truman é uma questão mais política e mais voltada também para a América Latina, o Plano Marshall era voltado para a Europa, tá? Que era aquele programa econômico de conceder empréstimos, né, às nações europeias que estavam fragilizadas ainda pela Segunda Guerra Mundial e tendo essa relação de dependência com os Estados Unidos era uma maneira que eles certificavam de acompanhar o crescimento das ideias socialistas nessas nações, de impedir a expansão dessas ideias. A OTAN já é uma organização militar em que o bloco capitalista ele se reúne
E caso algum membro da OTAN entre em conflito com o bloco socialista, os outros países membros serão convocados para ajudar esse país em conflito. O Pacto de Varsóvia, o Comecon, é praticamente a mesma coisa do lado soviético. O Pacto de Varsóvia é a cooperação das nações socialistas lideradas pela União Soviética, né, para expandir as ideias socialistas, né? E o Comecon era o plano Marshall da União Soviética, de emprestar, né, conceder empréstimos, criar uma relação de dependência econômica com as nações do leste europeu, com a União Soviética. Tá? Páginas 200 e 201. Número 1. Motivos de construir o muro em Berlim e consequências dessa divisão. Por que a Alemanha foi dividida? Porque quando a gente falou na Segunda Guerra Mundial, no final, numa das conferências, a Alemanha ela é administrada por 4 nações. França, Estados Unidos e Inglaterra, representando o capitalismo, e a União Soviética, que representa o socialismo. Com o Muro de Berlim, você cria uma linha concreta, né, dentro da capital da Alemanha, dentro da cidade de Berlim, e esse muro ele acaba por dividir simbolicamente a Alemanha em duas. O lado capitalista, com a interferência dessas nações que eu falei, e o lado socialista com interferência soviética. Tá? Como consequência dessa atuação dessas nações nessas duas regiões. O lado capitalista ele recebe maiores investimentos, ele consegue se reerguer com maior facilidade e rapidez, transformando-se na potência alemã, que muito do que a gente tem na Alemanha hoje é referente desse investimento, enquanto que o lado socialista, o lado oriental, ele tem mais dificuldades, tá? A se desenvolver, tornando-se uma região mais pobre se comparado ao lado ocidental. Mas isso também é importante a gente dizer que uma rivalidade entre os dois lados ela foi se desenvolvendo com essa divisão e ela permanece até hoje na Alemanha. Tá? Então, muito preconceito com o lado oriental existe dentro da população alemã também, né? Apesar de medidas do próprio governo alemão em conter o crescimento desse preconceito, né? Essa preocupação social e tudo mais. 2. Partido Nacionalista Comitê contra a política da dinastia Manchu. Essa dinastia Manchu, ela recebe o nome de dinastia Qing também, se eu não me engano. Tá? É a dinastia que estava no poder na China Imperial. E o Kuomintang, nacionalista, contrário à política absolutista da China Imperial, né? Que ia chegar ao poder para, sobretudo, melhorar a qualidade de vida da sociedade chinesa, que sofria tanto com a administração da China Imperial, como também as consequências da administração inglesa na China, fora os eventos que vão ocorrer com a Segunda Guerra Mundial, mas aí é depois, né? A gente está falando de 1900, 1911. Na 3, a gente fala sobre as campanhas, já durante o regime comunista do Mao Tse Tung, a campanha das 100 flores, que eu nem falei para vocês, que seria uma campanha de, como eu posso dizer, de você expandir suas posições políticas sobre o governo chinês naquele momento, e a campanha do Grande Salto para Frente, que eu cheguei a falar para vocês, que foi aquele investimento na agricultura e na organização camponesa da produção agrícola, mediado, claro, pelo governo comunista do Mao Tse Tung, tá? Administrado por esses comitês do governo. Na 4. Escreva sobre Mao Tse Tung e seu período como chefe de Estado na China. O Mao Tse Tung, a gente falou, né? Ele era a liderança do PCC, criado em 21, e ele estava disputando poder com o Kuomintang. Quando o Kuomintang, após a Segunda Guerra Mundial, está mais fragilizado por causa da guerra e também porque o Partido Comunista Chinês ele consegue expandir suas ideias para a sociedade chinesa, sobretudo no campo, o Mao Tse Tung, então, consegue derrubar o poder do Kuomintang, o Kuomintang vai para a ilha de Taiwan, e na República Democrática da China fica o PCC no comando até hoje. Nisso, o Mao Tse Tung ele vai criar algumas medidas, como o Grande Salto para Frente,
Ele rompe com o stalinismo, porque o Stalin morreu. Ele rompe com a União Soviética, na verdade. E ele acaba, por causa do fracasso do Grande Salto, ele acaba perdendo espaço, mas retorna. E nesse retorno, em 66, ele inicia a Revolução Cultural, né? Que esse proletário que eu estou encucado, se o livro acertou nessa informação, mas que seja. Ele inicia a Revolução Cultural e essa Revolução Cultural ela vai adentrar tanto na política chinesa como na cultura e na educação. E todos aqueles que não estivessem de acordo, alinhados com o pensamento maoísta, descritos no livro vermelho do Mao Tse Tung, iriam ser penalizados, digamos assim. Páginas 209 e 210. A gente fala da Guerra da Coreia, a gente falou, norte socialista, sul capitalista, entra em conflito, Estados Unidos, União Soviética, áreas de influência, por aí vai, blá, blá, blá. No final da história, a Guerra da Coreia ela não tem fim, tecnicamente ainda estão em guerra até hoje, porque elas estão apenas em trégua. Então ainda falta a assinatura de um tratado de paz, né? Lembrando que não tiver sublinhado, eu não devo cobrar da maneira que o livro está falando. Então, por exemplo, fatores da Guerra da Coreia. Isso para mim não é importante. Para mim é muito mais interessante falar das consequências dessa guerra. 2. Defina a coexistência pacífica. Quais foram os fatores que levaram a esse acordo tácito entre soviéticos e norte-americanos? A coexistência pacífica foi aquela política internacional entre União Soviética e Estados Unidos que vai direcionar muitas das ações que essas nações vão ter quando elas vão se ver em contato com a outra nação, né? Como assim? Elas vão, vai ser meio que um acordo de paz entre soviéticos e estadunidenses, americanos, né? Em que vai valer o respeito entre as nações. Tudo isso com medo de um novo conflito nuclear, né? De uma potencial guerra entre as duas, que fosse afetar o mundo inteiro. Seria uma verdadeira terceira guerra mundial. Dito isso, essas nações evitavam conflito direto, mas atuavam em conflitos de terceiros, como na Guerra da Coreia e como na Guerra do Vietnã. Tá? E mesmo nesses conflitos, a ideia da coexistência pacífica permanecia. Ou seja, deveriam ter muito cuidado. Se os Estados Unidos entrassem numa guerra diretamente, dificilmente a União Soviética entraria diretamente também. A mesma coisa o inverso. Tá? Na 3 a gente fala sobre o macartismo, que foi aquele movimento de caça às bruxas encabeçado pelo Joseph McCarthy, né? Um senador americano, tendo como foco o comunismo. Então, todos aqueles que eram caracterizados por McCarthy como comunistas seriam perseguidos, né, pelo comitê do qual McCarthy fazia parte, né, estava relacionado. E muitos artistas, pensadores, intelectuais americanos foram perseguidos por isso e alguns tiveram até mesmo que se exilar, como foi o caso do Charlie Chaplin. 4. Quem foram os Vietcongs? Uma milícia vietnamita que vai guerrear na Guerra do Vietnã contra as tropas que estavam do lado do Sul, que por causa daquela questão da ditadura do Sul, que eu falei com vocês, que recebeu apoio americano, e o Sul queria unificar na base da Marra. Então o Norte reage com os Vietcongs e o apoio soviético, e a Guerra do Vietnã ela permanece durante muito, 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 muito tempo. Tá? Os motivos para a guerra são semelhantes aos motivos da Guerra da Coreia, mas tem o caso da ditadura criada no Vietnã do Sul, em que o primeiro-ministro não respeitou o resultado que o povo vietnamita desejava, que era manter os vietnãs separados, e o norte ele vai reagir. Tá? Na 6, temos um texto sobre a Guerra do Vietnã, né? Sobre críticas à guerra, né? Um número cada vez maior de americanos questionava a eficácia de lutar pelo regime de Saigon, no Vietnã, né? E preocupava-se com a maneira pela qual tudo estava corrompendo as próprias forças armadas americanas, com o declínio do moral, o aumento do cinismo, a disciplina e o uso de drogas. Ou seja,
a guerra estava sendo sentida pelos próprios soldados, pelas próprias forças armadas, mas isso do que está dizendo aqui também se fez presente na sociedade americana, com o movimento hippie, em que utilizavam-se drogas como uma forma de protesto, ou intelectuais fazendo pressão contra a guerra do Vietnã, acusando a guerra e por aí vai, né? Personalidades importantes dos Estados Unidos também sendo contrárias à guerra, não indo, não, não decidindo ir para a guerra quando eram convocadas, por exemplo. Como foi o caso do boxeador Muhammad Ali, ele foi convocado para atuar na guerra e não foi. E, se eu não me engano, ele foi preso 2 anos por causa disso. Mas então, por que podemos considerar fracassada a intervenção dos Estados Unidos na guerra do Vietnã? Porque os Estados Unidos não conseguiu vencer a guerra. E foi uma guerra que durou 2 décadas e meia, com participação americana. Eles não vencem a guerra, saem fragilizados, no sentido de moral, né, no sentido de prestígio militar. E eles perderam para os caras que estavam no mato, sem grande tecnologia militar, os Vietcongs. E no final das contas, o Vietnã do Norte consegue vencer a guerra e unifica o Vietnã com base no regime socialista. Páginas 222 e 23. Número 1, Conferência de Bandung. O que foi? Como eu falei na videoaula anterior, a Conferência de Bandung é uma conferência composta por várias nações que eram até então colônias das nações europeias, tanto da Ásia quanto da África, né? E elas se reúnem para poder organizar o processo de suas independências e também para se comprometerem a, uma vez independentes, não se alinharem a nenhum dos dois blocos da Guerra Fria. Então elas definem-se como um terceiro mundo, né? Um terceiro bloco de poder. 2. Intenções políticas da as intenções da política americana durante a Guerra Fria na América Latina. Nós falamos disso na primeira videoaula do capítulo, né? Que os Estados Unidos eles têm medo de que as ideias socialistas cheguem na América Latina e cresçam em popularidade. E em algumas nações realmente vai crescer, como foi no caso do Chile e no caso de Cuba também, né? Após a Revolução Cubana, claro. E para impedir essa expansão das ideias socialistas, eles vão interferir diretamente, seja na criação da Aliança para o Progresso, do Kennedy, seja na elaboração e na coordenação da Operação Condor, que vai financiar várias ditaduras militares na América, seja na Operação Bradessan, que a gente vai falar no caso da ditadura militar no Brasil, né? E além de mais, é, temos também o imperialismo cultural americano, que vai levar a cultura dos Estados Unidos às nações latino-americanas, e vai preencher a sociedade, vai encher a sociedade de cultura americana, cinema, tecnologia, bens de consumo, né? Tudo mais. O modo de vida americano vai ser espalhado pela América. 3. Regime ditatorial Fulgêncio Batista em Cuba. É o segundo regime de Fulgêncio, quando ele retorna a Cuba através do golpe de Estado com apoio americano. E durante o governo ditatorial do Fulgêncio, a partir de 52, é que os Estados Unidos estão ali alinhados, Cuba está alinhada aos Estados Unidos, e a população cubana vai questionar o governo ditatorial ao ponto que ela vai se rebelar sob a liderança de Fidel. 4. Medidas tomadas por Fidel Castro no plano econômico e social. Então, é aquelas reformas sociais que tanto a gente já falou em outras ocasiões. Reforma agrária, nacionalização de empresas, foram as que eu falei na videoaula, mas também Fidel Castro ele vai reduzir o índice de analfabetismo em Cuba. Se eu não me engano, Cuba ela tem uma porcentagem de 0%. Ela zerou o analfabetismo hoje em dia. A saúde passou a ser pública e a saúde cubana é considerada uma das uma de melhor qualidade no mundo, sofrendo, claro, com a economia fragilizada que não permite com que a ciência se desenvolva mais do que seja possível, né? Então, se ela já é reconhecida internacionalmente hoje, imagine se ela tivesse condições econômicas para evoluir cada vez mais, né? Consequentemente, com o avanço da medicina, a mortalidade infantil reduz, né? E a qualidade de vida das pessoas aumenta, entre outras coisas.
5. Análise dos seguintes pontos. Aliança para o Progresso e bloqueio econômico contra Cuba. A Aliança para o Progresso foi aquela aliança do Kennedy que levava recursos financeiros ao continente americano para, novamente, impedir o crescimento soviético na América Latina. E o bloqueio econômico contra Cuba foi aquele embargo econômico criado no governo Kennedy, né, após a crise dos mísseis, para manter a Cuba isolada economicamente das outras nações capitalistas. Esse embargo ele permaneceu durante décadas até o governo Obama buscar reaproximar suas relações, né, dos Estados Unidos com a ilha, só que com o governo Trump atualmente a reaproximação não vai ocorrer. 6. Analise os pontos de reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos. É isso que eu acabei de falar. Tá? Entre outras características que o livro trabalha para a gente, mas que é mais para vocês terem uma noção do que foi acontecendo na prática dentro dessas relações de reaproximação. Tá? Basicamente é isso. Daqui a pouco eu faço a revisão para vocês. E aí a gente corrige a revisão semana que vem, tá bom, gente? É isso. Tchau, tchau.